Olá a todos, meu nome é José Augusto Andrade. Gostaria de convidar a todos para que pudessem estar fazendo o estudo da revista Palavra e Vida. A lição é número 8 e ela traz o título como Vida Cristã e o Sofrimento. Esse estudo está baseado na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, de 12 a 19. E esse estudo tem como objetivo para que os cristãos enfrentem todo tipo de provações e dificuldades a serem fortalecidos na fé. Então, para que o cristão tenha fortalecimento na sua fé. O título, aliás, o texto está assim: Amados, não extranieis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. É o texto que está em 1 Pedro 4, de 12 a 19. O autor desse estudo, irmãos, é o pastor Samuel Muri de Aquino. É o pastor da Convenção Batista Fluminense, né? Ele faz parte da Convenção Batista Fluminense e é o autor desse quarto trimestre. É bom a gente sempre estar frisando essas coisas. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a qual, Senhor, o Senhor, com a sua redenção, nos resgatou do mundo do pecado, trazendo para o mundo da sua glória e da sua luz. Aqui estamos, ó Deus, diante da tua face, para proclamar o seu nome, através das Santas Escrituras. E um dos meios que nós usamos é a leitura da tua palavra e falando do seu amor eterno. Obrigado, Deus, pelo estudo desta hora, Senhor, que estaremos assim compartilhando com os amados irmãos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a introdução diz assim: os judeus, por natureza, sempre estiveram envolvidos em algum tipo de perseguição ou dificuldade. No primeiro século foi perseguido cruelmente, especialmente a partir da atitude de Nero em incendiar a cidade de Roma no ano de 64 depois de Cristo. Isso aqui é o marco da história, né? E que está nos documentos, nos anais da história, e que Nero assim incendiou Roma, querendo pôr culpa nos cristãos. Colocar a culpa nos cristãos, e os primeiros cristãos foram queimados vivos, jogados para feras, decapitados, sofreram todo tipo de tortura e morte, né? Isso aqui é o relato que nós vemos os heróis da fé. A questão é que os gentios convertidos em Cristo estavam passando por provações por causa do nome de Cristo, sofrendo também perseguição por causa da fé cristã, sem entender bem o que estava acontecendo. Então, à medida que eles foram se convertendo, alguns deles não entendiam porque após a conversão
estava passando por perseguições e sofrimentos, né? Mas Cristo falou, se perseguir o chefe, né? Se perseguiram a ele, também perseguiríamos a nós. Se perseguiu ao mestre, também perseguiríamos os seus discípulos. Então, o apóstolo Pedro, então, escreveu uma carta para ajudá-los a fortalecer na fé, encorajando-os para o propósito eterno de Cristo e para a sua igreja. O ensino de Pedro, enquanto ao sofrimento, fundamenta o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, João 16:33. Então, esse ensino, ele está de acordo com a Escritura, porque o próprio Cristo, ele disse, né, que no mundo teríamos aflições, mas que ele venceu o mundo. Isso dá-nos a entender que também, se permanecermos fiel nele, venceremos. E contradiz o ensino moderno da igreja, especialmente o evangelho da prosperidade. Então aqui há um choque de pensamento, que hoje é tudo facilidade, trabalha-se muito na questão de ter a posse das coisas, enquanto o evangelho de Cristo, ele fala que no mundo nós passaríamos por provações e tentações. O ensino aponta algumas verdades de forma bem objetiva para o cristão, enfrentar todo tipo de provação e dificuldade a serem fortalecidos. Então essa carta tem como objetivo o fortalecimento da nossa fé. Primeiro ponto, né? Ser cristão não nos isenta do sofrimento, né? Aliás, irmão, eu esqueci de falar sobre a divisão desse estudo, né? Que diz assim, são divididos em 4 tópicos, que diz o primeiro tópico, ser cristão não nos isenta do sofrimento, ser cristão no sofrimento é uma identificação com Cristo. Terceiro ponto, causas reais do sofrimento na vida dos cristãos. E quarto tópico, o sofrimento e a vontade de Deus em uma vida do cristão. E conclusão, para pensar e agir. Então o primeiro tópico diz assim, ser cristão não nos isenta do sofrimento. Não temos isenção. Todos nós estamos aqui para sofrer por amor a Cristo. Não devemos estranhar a presença do sofrimento em nossa vida, né? Este foi o conselho de Pedro, como se fosse alguma coisa nova, ou como algo que não fazia parte dos ensinos do Senhor Jesus para os seus discípulos. Pelo contrário, existem várias advertências quanto à presença do sofrimento na vida dos cristãos. O apóstolo Pedro se identifica com eles no sofrimento e chama carinhosamente de amado, e se coloca ao lado deles para ajudá-los a compreender a questão que estão passando. Ele diz, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês. No versículo 12, né? Amado, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então ele está falando, esclarecendo que nós não devemos estar com temores ou se surpreender se alguma coisa pudesse vir contra os nossos anseios, né? Ou seja, com a perseguição dura e cruel, pois é natural o ódio do mundo incrédulo para com os seguidores de Cristo. João 15, 18 e 23. Então, nós sabemos que o mundo nos odeia, né? E primeiramente odiou a Cristo e, consequência disso, o mundo nos odeia porque nós seguimos ao nosso Criador, né? Há sempre um propósito maior estabelecido por Deus em nosso sofrimento. Então, o sofrimento ele tem um propósito na vida do cristão. Para testar, né? Para ver se nós somos fiéis. Por meio da provação, nossa fidelidade e amor. E tanto no Antigo Testamento como no Novo, vemos os servos de Deus enfrentando todo tipo de provação, sofrimento de forma injusta, mas sobretudo estava consciente de que Deus sempre tinha um propósito a ser cumprido na vida de cada um deles. Deus não é um sádico que brinca com o sofrimento de nossa vida, mas estabelece
como uma escola para o nosso aprendizado e crescimento. É uma oportunidade para crescermos em nossa fé. Romanos 5, de 1 a 6. Então, o que vem a fazer de bom o sofrimento na vida do cristão, né? É que nós crescemos, temos um crescimento espiritual. As provações vêm, mas ela passa, porque nós sabemos que todas as coisas são temporais. O apóstolo Pedro está preocupado em mostrar aos cristãos que há um propósito no sofrimento e que, por meio da prova, né, somos provados. Eles são testados para isso, utiliza a figura do processo de purificação do ouro. Quer dizer, quando o ouro vai passando pelo fogo, né, ali vai sendo purificado. Assim também acontece na vida do cristão, pois o sofrimento é para testar a autenticidade da fé. Você quer ver uma coisa real, autêntica, é quando ele tem um documento, né, e lá está autenticado se é real ou não. Aqui na questão é a nossa fé. Se somos autênticos mesmo, cristãos, quando nós suportamos as aflições e eliminar as indevidas impurezas. Segundo tópico, ser cristão no sofrimento é uma identificação com Cristo, né? É onde nós identificamos o processo parecido ou similar ao de Cristo. No verso 13 nos indica um paradoxo da vida cristã diante do sofrimento, pois acrescenta a alegria. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Como o texto aqui de um paradoxo, né? Como você vai se alegrar no sofrimento? Né? Como você vai se comportar com aquele amor intenso, como diz a palavra de Deus? E aqui diz, mas alegrar no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, né? Então, mas alegre-se à medida que participa do sofrimento de Cristo. Uma coisa é saber que a provação e o sofrimento fazem parte da vida cristã, mas ter alegria no sofrimento é algo estranho para qualquer pessoa. Na verdade, podemos dizer que é raro e quase impossível, né? Alegre-se por sofrer pelo nome de Cristo. Nós não estamos sofrendo por qualquer fato, mas sim porque Cristo morreu por nós. Foi para os apóstolos, uma grande honra e privilégio, sendo a atualidade uma coisa total e estranha na vida cristã, que busca somente prazer, satisfação, realmente não considera o sofrer pelo nome de Cristo. Os crentes modernos não querem passar por provações, querem ter uma vida regalada, uma vida farta, mas a vida do verdadeiro cristão é de lutas e barreiras. A história está repleta de exemplos no Novo Testamento. Conta a história da igreja. Pedro experimentou sofrer pelo nome de Cristo. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, né? Aqui é quando eles preferiram falar do nome de Cristo e foram açoitados pelos guardas romanos. O apóstolo saíram do sinédrio alegre por terem sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome de Jesus. Atos 5, 40 e 41. Muitas poucas pessoas têm se alegrado, né, quando são injuriados, perseguidos, caluniados pelo nome de Cristo, pois muitos deles têm sentido envergonhados até de falar que é crente. O ilustre missionário Salomão Luiz Gimbelson, quando estava no norte do estado do Rio de Janeiro, na cidade de São Fidélis, foi apedrejado e se alegrou em sofrer pelo nome de Jesus. No começo do trabalho, de uma casa foi alugada e o missionário, diante de uma multidão de mais de 1.000 pessoas, em conversa com o político mais influente, lhe convida para entrar, e eis o diálogo: se eu entrar, é para quebrar a tua cabeça. O missionário responde: pois bem, entre e quebre minha cabeça, mas primeiro ouça o que eu tenho lhe dizer.
uma pedra foi atirada e acertou a cabeça do auxiliar de Salomão, Luiz Guimba, em São Fidélis. O missionário foi preso por pregar o evangelho do Senhor Jesus. Que alegria, né, irmãos? Ver como o evangelho do poder de Deus chegou até nós, mas esses homens sofreram. Esse missionário que foi pioneiro aqui no Brasil, né? Um dos batistas, né? E não por ser batista, mas por ser cristão, em primeiro lugar, e por obedecer à palavra de Deus. A alegria vem com uma promessa a ser desfrutada na glória futura. Tudo o que nós fizermos de bom aqui para Cristo, teremos a recompensa nos céus. A nossa alegria já começa aqui, sabendo que seremos coroados lá com nosso Pai. Pedro está transmitindo aos cristãos uma palavra de segurança e certeza, que estaria recebendo do Senhor algo muito mais valioso. E ele diz, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 1 Pedro 4:13, parte B. Jesus também assegurou aos discípulos que após o sofrimento vem a recompensa futura. Mateus 5:10, 12. O ensino do apóstolo Paulo foi na mesma direção em Romanos 8:18. Então, não tenhamos medo de falar a verdade àqueles que carecem. A alegria no sofrimento revela a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Nos momentos mais difíceis, Deus falou para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, né? Paulo estava ali orando e pedindo que fosse retirado aquele espinho na carne dele, mas ele falou, na sua fraqueza, a minha graça te basta, né? É o poder de Deus que nos livra, não o nosso poder. O Espírito da glória e do Espírito de Deus reposa sobre vocês. 1 Pedro 4:14. O Espírito Santo, o Consolador, foi nos dado para que pudéssemos nos encorajar para falar do amor dele. É justamente a presença consoladora do Espírito que nos ajuda a nos fortalecer para resistir no sofrimento e saber que não estamos sozinhos, pois o Senhor está conosco. A promessa dele é que ele estaria todos os dias até o final do século. Muitas das vezes esquecemos desse versículo. Mas ele está conosco, está aqui agora, está aí na sua casa. Aonde você estiver, aonde você for, estaremos na presença do Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto, causas reais do sofrimento na vida dos cristãos. Nem todo sofrimento está associado à questão da fé. O relacionamento com Cristo é preciso reconhecer o sofrimento como causa das escolhas erradas, de caminhos maus, de comportamento equivocado, de participação, envolvimento e coisas lícitas. Muitas pessoas sofrem porque cometem algum crime e são tolhidos da liberdade, pois sofrem pela infração da lei. Esse texto aqui, irmão, nos diz assim, que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Muitos hoje têm sido chamados de ladrão, né? Nós temos visto aí pessoas riquíssimas, influentes na sociedade, por escolhas erradas, mal feitas. Não seguiu os conselhos bíblicos e da palavra de Deus e são punidos, né? Passam por sofrimento, porque padece como homicida, ladrão e malfeitor. O sofrimento na vida dos cristãos é uma oportunidade de glorificar Deus. Pedro chama a atenção dos cristãos para aproveitar as oportunidades na perseguição, no sofrimento, para testemunhar de Cristo e do Evangelho. Que não seja como assassino, ladrão, mas os fazendo o bem. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 1 Pedro 4,16. John Piper escreveu, importante artigo intitulado Não desperdice seu câncer, por ocasião de uma cirurgia, declarando que uma enfermidade pode ser uma extraordinária oportunidade para glorificar a Deus. Paulo fala dessa honra, porque vós foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de cresces nele. Filipenses 1:29. O sofrimento é um convite para uma avaliação sincera em relação à vida cristã.
Aqui tem vários pontos, né? Primeiro, não devemos ter o sofrimento por escolhas erradas, como homicidas, ladrão, malfeitor. E depois, se algum sofrimento como enfermidade, nós devemos usar como encorajar as pessoas a superar esses problemas de dificuldade, né? E glorificar o nome de Cristo. E também, no sofrimento, devemos avaliar a nossa situação diante de Deus. Como nós estamos espiritualmente. O sofrimento é um convite para uma avaliação sincera em relação à vida cristã. É uma correção que auxilia o ajustamento para a eternidade e no juízo final. É uma parte pedagógica de Deus cuidando da nossa vida, tratando o sofrimento, né, como algo que pode ser oportunista para a gente glorificar o nome dele. Tem como propósito a purificação, o quebrantamento e a mudança de nossas atitudes. Quarto e último tópico: o sofrimento e a vontade de Deus na vida do cristão. Existem situações em nossas vidas que não entendemos muito bem o que está acontecendo. Assim também era com os cristãos destinatários desta carta. Pedro ensina que os cristãos sofrem por causa do nome de Cristo. Sofrer injustamente experimenta a vontade de Deus, pois sabe que Deus está no controle de todas as coisas, nada foge do seu domínio. Romanos 8, 28. Muitos podem questionar, mas por que está passando por aquela provação, Deus é injusto? Não. Deus está no controle, Deus está fazendo a história. Pedro estabelece aos cristãos a necessidade de submeter à vontade de Deus, e aos que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar as suas vidas ao seu fiel Criador. Independentemente da situação em que se encontra, seja boa ou ruim, a convocação é para entregar-se aos cuidados de Deus. Lucas 23, 46. Estamos na mão de Deus, estamos seguros, debaixo da potente mão de Deus. Não temos que temer o mal, nada, né? O que vai nos separar do amor de Cristo? Nada pode separar. Outro ensino importante destinado aos leitores sofredores é que a realidade difícil não deve impedi-lo de praticar o bem. Ou seja, para quem está sofrendo afronta, injúria, calúnias, difamação, provação, perseguição, a orientação do apóstolo Pedro é para continuar fazendo o bem, né? Sejamos dignos desse, como o apóstolo disse, alegrou por estar sofrendo por Cristo. Só com a ajuda de Deus, Criador, é possível. Então, só podemos suportar essas coisas sozinhos, não conseguimos, não temos como conseguir. Só Jesus nos capacita, só Jesus nos fortalece através da sua palavra, da oração, da busca incessantemente pela uma vida que busca a santificação através da leitura da palavra, oração, comunhão com Ele e também com a sua igreja e os irmãos. Conclusão: a vida pecaminosa traz consigo devidas consequências, sofrimento e morte. Mas como entender um cristão autêntico e fiel passar por provações e sofrimento? O apóstolo revela os motivos reais pelos quais passamos por adversidade e como devemos aproveitá-las para glorificar Deus. Que não soframos por ações erradas e escolhas contrárias à palavra de Deus, e assim por confiarmos de forma absoluta e plena no Senhor Jesus. Nós, como crentes, não devemos temer a nada, apenas confiar na presença salvadora de Cristo, que é através do seu Filho, e nós cumprimos o propósito de Deus, glorificando o nome dele. Que Deus possa sempre estar abençoando a sua igreja, abençoando os irmãos, que possamos ser fortalecidos na fé através do sofrimento, enquanto nós temos a oportunidade de glorificar o nome daquele que tudo é. E como diz aqui o autor, confiarmos de forma absoluta e plena no Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado
desse estudo e que o Senhor possa estar abençoando sua vida. Queremos orar agora agradecendo pelo esse estudo e se assim Deus nos permitir, na próxima semana estaremos fazendo outro vídeo. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado a Deus por mais uma oportunidade. Que o Senhor possa estar abençoando os irmãos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Até o próximo estudo, se assim Deus